Olá, sejam todos muito bem-vindos à live de hoje da Travessia sobre como o ambiente impacta a sua vida. Vamos chegando, pessoal, tá só começando, bora nessa. Oi, Bate, já está por aqui, Jacira, ai que maravilha ter você com a gente mais uma vez. Ó, o Ricardo das Milhas. Acompanho muito, inclusive tô triste com o meu PDA. Olá, Flávia, Kelly também já está por aqui. Vamos chegando, pessoal, envia essa live para quem vocês acham que precisam ter um pouco mais do conhecimento sobre como o ambiente influencia em toda a sua vida, como você reage ao estresse, como a sua família impacta no desenvolvimento de quem você se tornou hoje. Tudo isso vocês vão ver aqui hoje. Bora chegando. Magali, Vandinha, deixa eu acenar pra vocês. O Ricardo já riu. Ei, Ricardo, e agora? O que eu faço? Olha, Maria, vem, Maria, bora nessa. A música tá um pouquinho alta, mas já eu diminuo. Boa tarde, Maria, onde você tá? Você tá falando da onde? Tá... Boa tarde. Ah, gratidão pelo carinho, Jacira. Adoro as suas mensagens, suas interações. Sabe que isso é muito importante para esse trabalho, que mais e mais pessoas possam receber, assim como você está aqui com a gente a cada encontro, aberta para receber esses conhecimentos. Em alguns instantes já vou convidar as meninas para a live aqui comigo. Deixa eu trazê-las. Vamos ver. Que horas são aí, Maria? Me conte. Deixa eu convidar. Vamos ver se está tudo certo por aqui. Oi. Olá, ai, que bom! Conseguimos. Olá! Tudo bem, pessoal? Oiê! Boa noite! Para mais uma live da Travessia. Deixa eu até diminuir um pouco o som aqui. É só para a gente entrar na vibe. Que geralmente eu coloco as músicas para animar. Sim, eu também adoro músicas. Tudo a ver com o ambiente, né? O ambiente nos impactando de forma positiva. Vamos aproveitar isso. Justamente. É uma dica. É positivo, né? A gente colocar, entrar nessa energia. E eu espero sempre trazer o melhor para todos que estão nos acompanhando, aqueles que realmente se dedicam uma hora do seu dia, da sua semana para estar aqui com a gente. Então, é muito importante a gente ter dentro de nós essa possibilidade de expandir, de se conectar e proporcionar esse ambiente para mais pessoas, né, Kelly? Né, Paty? Sim, exatamente. Muito bom. Vamos juntos, pessoal. Que bom vocês aqui com a gente. Sejam todos bem-vindos. A música? É. Tá. Eu acho que o meu que tá um pouquinho alto, mas tá perfeito o som. Na verdade, eu vou deixar uma mais tranquila, senão eu vou ficar elétrico a live toda. Mas deixa assim, né? Depois das coisas eu mudo. Mas bora lá. Kelly, por favor, faça uma breve apresentação sua para o pessoal que está chegando aqui hoje e que quer te conhecer um pouco mais. Breve, só antes da gente iniciar, né? Eu queria só falar para vocês que esse aqui é o nosso projeto, A Travessia. É uma sequência de lives onde a gente traz conteúdos importantíssimos para vocês. E para quem quiser se aprofundar, nós em breve vamos estar falando sobre nossa mentoria da Travessia, que vai envolver tantos conhecimentos de neurociência, constelação familiar, epigenética e muito das vivências práticas que vocês vão poder agregar para suas vidas, que a Kelly traz por meio das vivências que ela já traz dentro das dinâmicas psicológicas e muito mais, da neuropsicoterapia. Eu errei, eu acho que eu errei. Bom, boa noite, pessoal. Quem não me conhece, eu sou psicóloga, sou neuropsicoterapeuta, que é justamente uma abordagem mais dinâmica,
mais focada, mais centrada em objetivos e metas, onde o terapeuta pode ser mais ativo e a gente pode trabalhar mais pontualmente e é justamente mais dinâmica por conta de ser baseada nas neurociências afetivas, né? Então a gente consegue ter um resultado mais rápido, a gente consegue entender melhor, conectando as nossas emoções com a nossa razão, com a nossa inteligência emocional, nos apropriando, né, das nossas emoções, nos apropriando com mais autoconhecimento de quem nós somos. E além disso, eu sou coach, terapeuta holístico e tal. E nós temos essas paixões em comum, né? As neurociências, a física quântica. Então, resolvemos nos unir aqui, as constelações familiares, né? Então é isso. Passo a palavra aí para a Paty se apresentar rapidinho agora também. Perfeito, Kel. Então, eu sou a Patrícia Pio. Sou coach também com certificação internacional, analista comportamental DISC, terapeuta vibracional, terapeuta de bioquineses, muitos cursos com base em neurociências, epigenética, onde nós vamos aprofundar bastante hoje, né? Um pouquinho da epigenética. Mas eu foco muito na parte do Mindset Training, né? Então, ou seja, é um equilíbrio. Eu amei essa frase, essa palavra. Então, ou seja, procuro realmente trabalhar com a estratégia de todas essas metodologias, né? Então, nós somos seres holísticos, então, trabalhar com a estratégia da consciente, subconsciente, energia. Eu também abordo muito a parte da nutrigenética. Então, ou seja, é um equilíbrio, né? Para que principalmente o cérebro possa estar equilibrado, em coerência com o coração, para que a gente possa também entrar aí na física quântica e criar o futuro que a gente quer pra gente. Eu acho que eu consegui dar uma volta rapidinho. Eu e a Kelly, a gente está em sintonia aqui, de amarelo. Verdade, coisa boa. Muita luz, né? Que a gente possa trazer muita luz para as pessoas. Sim. Até porque o que a gente traz aqui é fruto dos nossos conhecimentos, tanto didáticos, né, das vivências práticas e daquilo que a gente incorporou para a nossa vida. Porque o que a gente percebe é que a gente já não vive mais aquele movimento de filosofias, né? A gente vê agora o contexto de prática, filosofia e prática atuando junto, e isso que é o mais importante, porque a gente torna cada vez mais real esses momentos, né? Então, hoje, para mim, é o momento mais importante da minha vida, porque é onde está a minha energia, onde está a minha atenção aqui com vocês. E eu vou dar a palavra para quem quiser já começar. Primeiramente, que hoje a gente vai falar sobre o ambiente, né? A Paty é uma especialista nessa abordagem, ela já vem adquirindo os conhecimentos ao longo da vida dela, nessa parte de epigenética, nos estudos. A gente vê que dentro da constelação a gente traz muito desse ambiente também, por isso que a gente estuda Bruce Lipton, aprofunda também nessa questão da epigenética para compreender a origem do trauma dentro do corpo, às vezes vem na fase da infância, e a gente vai percebendo ao longo da vida que muitas coisas vão sendo conectadas a esse ambiente, né, Paty? A importância dele, a forma como a gente reage, né? Exatamente, né? A questão da epigenética, eu vou trazer um pouquinho da epigenética para a gente trabalhar em cima dela. Então, o que acontece? A epigenética, como eu citei, se eu não me engano, foi na primeira live, né? A epigenética é epi fora, né? A influência que fora tem dentro, tanto do ambiente quanto para nós, quanto para dentro do nosso organismo e intracelular. Então, a epigenética. Então, não tem como não falar em epigenética e não falar do Bruce Lipton, né? Nosso super querido Bruce Lipton. Então, vocês estão escutando bem? Então? Sim. Então, em 1967, ele que trouxe realmente uma pesquisa científica aonde quebrou um paradigma, né? Então, antigamente, todo mundo imaginava o quê? Que a nossa genética comandava a nossa vida, né? Então, se meu pai ou minha mãe ou meus avós tivessem uma condição, eu iria apresentar essa condição, então não tenho o que fazer. Eu continuava seguindo o bonde, né, da vida, e isso me colocava num posicionamento de vitimização, né? Eu não tomava os cuidados e as estratégias necessárias para que isso não ocorresse. E aí chegou o Bruce Lipton através das pesquisas dele e mostrou que antigamente eles estudavam somente 3% do nosso DNA. E os 93%
7% parece que eles descartavam. E aí, depois dessa pesquisa, eles foram estudar mais a fundo essa cadeia, né, de DNA. E o que eles descobriram é exatamente a influência que o ambiente tem sobre o nosso organismo e sobre a nossa genética. Então, ou seja, você só vai manifestar a condição se você quiser. Porque aí você pode moldar o seu ambiente. Como eu fiz realmente, o exemplo que eu dei, no caso de um pai ou uma mãe que apresenta uma cardiopatia, você tem o gene, mas você só vai desenvolver se você comer sal, se você não fizer exercício, né? Se você realmente não tiver uma vida saudável para que você não manifeste. Agora, se você comer sal ou realmente se esbaldar, embalada, enfim, né? Não cuidar principalmente da alimentação e do seu corpo, você vai ativar esse gene e você pode desenvolver a doença, né? Então, aqui o que eu quis trazer um pouquinho é mesmo a abordagem da epigenética e a influência que isso tem na nossa vida, né? Mas só que não tem como não falar da nossa mente consciente e subconsciente, né? Entrando um pouquinho nessa parte da mente consciente e subconsciente, porque até os nossos 6, 7 anos de idade é a nossa mente subconsciente que está operando. Então, tudo que a gente vê, né? O que a gente ouve, o nosso ambiente, nossos pais, nossos avós, isso acaba entrando como uma verdade absoluta, porque é como se fosse uma esponja. E nós acabamos desempenhando esse comportamento ao longo da vida, porque nos nossos 7 anos fecha a nossa mente, né? É uma metáfora, não fecha, simplesmente se forma a nossa mente analítica, né? Ou seja, a nossa mente consciente, e aí tudo realmente que nós vimos, ouvimos e presenciamos virou uma verdade absoluta, né? Kel, você quer trazer um pouquinho também desse assunto, já entrando na parte da psicologia, mente consciente, mente subconsciente, o impacto que isso tem, esses sistemas de crenças, e principalmente o meio externo, nossos pais também, né, nossos avós, têm sobre a nossa vida? Sim, perfeito. É muito importante a gente se dar conta que nós somos muito, em uma grande parte nossa, né, é influenciada por esse ambiente. Então, nós somos produto do nosso meio, até certo ponto. E isso a gente precisa trazer consciência, porque muitas vezes a gente está vivendo coisas que não têm a ver com a nossa essência, mas sim que são influenciadas pelo meio, né? Então a gente já vem com uma parte genética, sim, agora com a epigenética podemos nos conscientizar que até isso nós podemos mudar e sair de uma posição de vítima, termos uma postura ali mais ativa. Nós temos também uma autorresponsabilidade, então às vezes até uma pessoa tem uma tendência, seja até psíquica, né, a ter de repente um transtorno, esquizofrenia, por exemplo, alguma coisa assim nesse sentido, mas ela pode não desenvolver. Depende muito de gatilhos do meio, né, do ambiente, do que ela está fazendo. Igual a Paty estava falando, né, alguém que tem uma tendência a ter uma cardiopatia pode não desenvolver. Então, o esquizofrênico também, ele pode, de repente, sei lá, vai numa festa, começa a usar drogas, começa a usar psicotrópicos, coisas que fora ali de um ambiente saudável, ele pode, como ele já tem esse ambiente que o predispõe a ter, de repente, uma esquizofrenia, desenvolver, né, de repente abrir um surto, abrir um quadro. Mas, assim, ele não está fadado a ter aquilo. Isso e qualquer outro transtorno. Ah, meus pais são depressivos, então eu vou ter. Não, você tem que justamente tomar um cuidado redobrado, sabendo que você tem essa tendência ali da sua genética. É uma tendência, mas não é uma determinação. Não é um destino, né? É uma tendência. Assim como tudo na vida, né? Eu acredito que existe uma tendência para certas coisas acontecerem, justamente porque a gente nasce numa cidade específica, numa classe social, numa família, papapá, né? Tem um background cultural ali que obviamente nos influencia muito. Principalmente como a Paty estava falando ali, até os 7 anos de idade, né? Os 5, 7 anos, o Freud mesmo já falava, né? Ali a sua personalidade já se formou. Mas assim, a gente não fica refém daquilo. A gente precisa apenas entender que aquilo nos determinou em grande parte uma grande influência na nossa vida, na nossa psique. Mas nós ainda assim podemos ter uma responsabilidade, podemos ter a capacidade de transformar essas tendências. Então, assim, por isso que é tão importante ter se conscientizar disso, para ir se questionando, né? Qual foi esse background que eu recebi? O que essa cultura que eu estou
me influencia em que pontos, né? Até que ponto tem a ver com o que realmente faz sentido para mim, com os meus valores. Às vezes uma coisa normatizada, normalizada ali, né? Um hábito, e não tem a ver comigo, ou não, né? Tipo beber, sei lá, bebida alcoólica. Né? Às vezes você nem quer, aí você fica constrangido no meio social, tem que inventar que tá tomando antibiótico, sei lá o que, para não quebrar, né? Não ser o chato, não ser o caretinha ali, porque você tá numa onda mais esportiva. Mas isso que você tá com os amigos ali boêmios e tal, que acham normal, que vai toda semana, vai todos os dias lá no botequinho, não sei o quê. E já se você estiver andando com o pessoal ciclista, você vai achar normal, entendeu? Não querer beber, você vai achar normal querer acordar cedo. Então, assim, tem uma pressão social também, né? Não tem isso? Eu lembro que teve momentos que eu tive que inventar, assim, agora não, eu falo, não, gente, não tô afim de beber, eu não bebo. Não é que eu não bebo, né? Eu posso beber, eventualmente, uma coisinha ou outra, mas não sou muito de beber, assim. Então, mas já teve momentos que eu tive que falar assim, não, tô tomando antibiótico, a pressão ia ser tão grande. Ai, não, bebe só um negocinho aqui. Não, só um drinkzinho aqui, vamos só brindar, não sei o quê. Aí fica aquela coisa assim, chata, né? E você acaba ficando de chato. Então, assim, quando você vê, você tá fazendo coisa que você nem queria. Então, é muito importante a gente dar conta disso, né? Então, eu acho que é por aí, assim, que eu já queria começar Muito falando importante. isso, é aquela frase que ficou super famosa, né? Que fala que você é a média das 5 pessoas com quem você convive. Ai, E é verdade. ai, A gente precisa se dar conta disso. eu já sabia que essa frase ia chegar em algum momento. Mas assim, a gente precisa se dar conta, não precisa ser exatamente as 5 pessoas que você convive, mas é um jeito de dizer que vem lembrar a importância do meio, né? A gente já vem com uma tendência genética, ok, podemos transformar, mas existe uma tendência genética, não só genética, mas psicossocial, cultural, em que, né, a gente já falou isso na live de como os nossos pais nos influenciam, então já vem essa influência familiar, já vem a influência do meio, dos grupos, do social. Então, tudo isso vai contando muito. E sobra muito pouco de realmente quem a gente é, por nós mesmos, pela nossa essência. Por isso a importância, né? Um dos trabalhos, uma das ferramentas que eu uso muito é a da meditação, essa questão do mindfulness, de trazer consciência para o aqui e agora, para quem você é, quais são os seus desejos, você se dá conta do que seu eu maior, né, está te pedindo, se conectar com a sua alma. Porque tem muito a ver com isso, né? De você se blindar. Eu sempre falo muito isso, né? De se blindar, se filtrar um pouco essas influências externas para ser realmente quem você veio ser, né? Olha, eu ia deixar essa frase mais para frente, mas já que você já citou ela cedo, assim, porque o que eu gosto desses debates nossos, dessas conversas, é que elas nos permitem discordar um do outro e discordar até mesmo de grandes nomes. Jota fala disso, não sei quem mais fala disso, mas eu vou ter que discordar dessa frase que dizem que você é a média. Porque o que acontece? A gente vê que realmente o ambiente nos influencia muito, muito mesmo. Só que chega um ponto que não é o ambiente que determina as suas condições. Se você for mais maior, se você for mais forte que o seu ambiente, você se sobressai ao ponto dessas outras 4 pessoas. E por que eu digo isso? Eu digo mais pela experiência própria. Chega uma hora que você tende a romper esse ambiente e que naturalmente essas pessoas não te acompanham mais. Então elas deixam de ser a sua própria média, porque elas não acompanham esse crescimento. Mas isso é muito importante a gente ter consciência, porque às vezes pode até se tornar uma crença, né? E isso é importante no ponto da gente perceber. Mas a gente não está discordando. Isso tem a ver com, assim, você se tornou consciente e você não vai ser a média das pessoas com quem você convive. A gente está em acordo nisso. Só estou falando que se você não estiver desperto, se você não trabalhar essa consciência, eu estou justamente lembrando a consciência para você não ficar refém do seu meio Sim. simplesmente. Sim, eu só não Entendeu? gosto É dessa isso? frase, não gosto dela. Mas é porque eu acredito nesse ponto, que o consciente, ele já, na verdade, nem é o consciente. É a pessoa que realmente se liberta dessas amarras e que já não percebe as coisas da mesma forma. Porque eu achei interessante que você trouxe essa questão da bebida, né, no contexto geral. Porque nós, quando somos jovens, naquele período de faculdade, de ambiência, a gente precisa ter um ambiente de pertencimento, né? Que Sim. talvez isso na constelação para mim fica muito claro. Se você sai desse ambiente, você não vai ter, você é um estranho. E o que as pessoas fazem com estranhos? Elas rejeitam. E o que acontece com os rejeitados? Eles morrem. Como assim morrem? Que doloroso, Vitor, que frustrante você está falando. Não, isso vem lá da nossa ancestralidade.
vem lá dos campos de nômades que criavam a sua própria rede de ligações e que a gente percebeu que durante muito tempo os mais fortes, aqueles que têm essa tendência dentro de um grupo de passar a sua genética adiante, são os que sobrevivem. E isso vai nos influenciando ao longo do tempo, porque a gente vê os filmes americanos que as pessoas só querem ficar com aqueles caras perto que tem a jaqueta, né? Que bebem, os descolados, mas incrivelmente é onde estão os maiores problemas também. Então, por isso que a grande questão hoje, que quando a Kelly fala, eu discordo, mas é concordando, viu? É só para já gerar um ponto alto no início. Mas realmente... Não, mas então, até desculpa que eu te cortei, mas é porque eu quis dizer que a gente não está discordando, que um ser consciente não vai ser a média. Mas se você deixar, é uma grande tendência que você seja a média das pessoas que você conviva. Se você ficar ali só seguindo a manada, né? Não se tornar... chega uma hora que as pessoas não acompanham mais o seu crescimento, os ambientes já não fazem tanto sentido, que é o que eu tenho certeza que vocês também já passaram por isso. E a gente vai criando a nossa comunidade. Isso que é um ponto importante. O que acontece? Ontem eu gosto de ler o Pai Nosso Aramaico lá, que eu falei até meus histórias, que traz pontos muito importantes. E principalmente em respeitar as comunidades. E isso veio de uma frase que eu fiz a constelação. Antes da constelação me tocou muito, que é a seguinte, que veio de minha frase, que é, primeiramente, as pessoas vão gostar delas mesmas, né? É o ideal, é o objetivo. Em segundo, de pessoas que se pareçam com elas. E o nosso grande desafio hoje é conviver, é lidar com pessoas diferentes de nós, né? Que eu acho que isso na sociedade como um todo. E quando a gente percebe a influência desse meio, desse ambiente que nós nos colocamos, nós começamos a perceber se esse ambiente ele é propício para o nosso crescimento, se ele é favorável. Essa é a grande chave, eu acredito, que é hoje a gente perceber se ali a gente tem as sementes necessárias, o adubo necessário para poder sermos quem nós somos. Porque a grande chave aqui é aceitação e principalmente se abençoar. Se abençoar sendo quem você é. Porque muitas vezes a gente espera essa validação e aí a gente se fecha um ambiente justamente para ter o pertencimento, mas é esse pertencimento que pode estar te levando à própria morte. Né? Então, já concordo, mas eu concordo plenamente. Mas aí um ponto fundamental que vocês dois falaram é estar consciente. Quando você está consciente, você consegue ser maior do que o seu ambiente. Mas e quando você não está consciente, né? E eu estava dando uma estudada em psicanálise, né? Não sei quem conhece o Hélio Couto, ele traz estudos muito profundos de psicanálise, inclusive tem um vídeo muito bom dele que se chama PNL, que é a programação neurolinguística. Quando a gente sabe o que está acontecendo, é muito fácil a gente conseguir realmente contornar. Mas existem muitos estudos que mostram que existem muitos símbolos subliminares atrás de músicas, atrás de televisão, atrás de livros, que nós muitas vezes, quando nós não estamos conscientes, nós somos induzidos. E é muito interessante esse estudo dele, porque o que ele traz? Existem algumas músicas, e eles fizeram um estudo quando teve aquele filme da menina sendo exorcizada no Poltergeist. Não sei se vocês já ouviram falar desse experimento. Não. Eles saíram no cinema e eles perguntaram para o pessoal o que as mulheres sentiram. Por quê? Muitas vezes eles utilizam som subliminar para levar a sua atenção. Qual que foi essa pesquisa? Eles colocaram barulho de porcos mesmos gritando atrás do som do exorcismo, né? Ou seja, subliminar é quando fica um nível abaixo audível. 20 a 20 mil hertz é o nosso som audível, que é a bioquinesis. Eu trabalho com ele abaixo desse som audível, né? Mas isso daí a gente pode usar para o positivo, mas só que tem pessoas que utilizam para levar o seu foco também. E quando eles fizeram as pesquisas, mais de 50% das mulheres relataram que elas ficaram excitadas quando elas escutaram esse som.
E eles foram fazer um estudo na psicanálise e descobriram que o som de porcos gritando excitam as mulheres. E olha que interessante, e eles utilizam isso em muitos filmes, e mais, existem bandas que eles também fizeram fizeram uma pesquisa, e música pop também, que abaixo do som audível, eles colocam pessoas tendo relações sexuais. Então, isso vende muito mais os filmes, vende muito mais as músicas, e mais... Além disso, fizeram uma pesquisa no mercado que eles colocaram uma marca de farinha para bolo, né? E aí eles colocaram uma imagem subliminar, não sei se vocês já ouviram falar dessa pesquisa também, colocaram uma imagem subliminar de órgãos excitados. Durou 10 minutos, vendeu toda a farinha. Por quê? Porque o nosso subconsciente capta isso, dá um empoderamento. Então, o que eu quero trazer aqui é exatamente o que vocês falaram. Quando a gente está consciente do que está acontecendo, é muito fácil a gente driblar isso. Mas, hoje em dia, tem muitas pesquisas na psicanálise, as pessoas precisam estar atentas a isso. Para onde estão levando o foco, né? E mais, o Hélio fala que existem revistas, que quando você está folheando, no gelo existem também órgãos excitados, e muitas vezes, não sei se as pessoas que estão aqui já chegaram no supermercado e às vezes compraram uma bebida sem mesmo pensar, a hora que chegou em casa, estava com a bebida em casa, porque levou a comprar essa bebida, né? Então, a gente realmente tem que ter primeiro consciência disso, ambiente. Onde estão levando o seu foco, né? Agora, tem coisas que a gente não sabe. Então, como é que a gente pode contrabalancear? Na medicina, a gente usa agonista e antagonista. Como é que a gente pode contrabalancear? Né? Tudo isso que a gente está escutando. E aí vem as terapias, e aí vem a psicologia, e aí vem a constelação sistêmica também, nesse sentido. Porque o que é? A gente procura a cura. A pessoa chega com um X problema. Muitas vezes ela não tem noção desse ambiente. Qual que é a primeira coisa que ela faz? Eu tô com problema, eu tô isso, eu tô aquilo, mas só que elas não param para olhar para o ambiente que elas estão se relacionando. Precisa fazer uma geral. Primeiro precisa ter consciência disso, porque eu não tinha consciência disso. E quando eu tive consciência, eu fiquei assustada. Eu acho que foi a partir daí que eu comecei realmente a estudar a bioquinesis, como é que eu posso ajudar a contrabalancear isso. Porque a bioquinesis são comandos positivos. Eu vou na academia com fone bioquinesis. Depois que eu descobri isso, eu não escuto som de academia. Eu coloco o fone, né? E aí eu escuto a bioquinesis, porque é uma positiva. Né? Então, ou seja... Isso é muito importante, Padre. Deixa eu te cortar rapidamente, porque isso que você falou é tão importante que, olha só, segunda a sexta, que é onde eu atendo as pessoas, que é onde eu estou focado realmente no meu corpo, na minha forma de pensar, no que está acontecendo ao meu redor. Eu, de segunda a sexta, quando eu vou treinar também, eu escuto audiobooks, audiolivros, porque é o ambiente que eu crio para mim, é o ambiente que eu fico mais conectado. Ou seja, quando eu estou fazendo as lives, quando eu estou aqui com vocês, ou então quando eu estou lá no ambiente das constelações, as informações que chegam são conectadas a esse ambiente que eu criei, entende? Então, eu acho isso muito positivo, porque muitas vezes a gente nem sabe disso, a gente fica escutando segunda sertaneja, aí, por que minha vida tá um caos? Ai, por que eu fui traída? Ai, por que isso está acontecendo comigo? Justamente porque a nível do subconsciente, você foi influenciado pelo ambiente. Só que é um nível vibracional muito tênue, ele é muito sutil, justamente para passar despercebido, e a indústria, sabiamente, utiliza isso, né? E aí, por isso, quando você desliga uma televisão, você deixa de seguir uma maré, você deixa de fazer algo que muitas pessoas estão fazendo, você perde um pertencimento. Mas será que realmente você deveria estar naquele lugar? Será que ele realmente vai ser propício para o seu crescimento? Por isso que todas essas chaves, quando você fala, e a Raquel também fala sobre isso, reverberam nesse intuito, né? De comunicar com a nossa melhor versão, com o nosso eu consciente, que é aquele eu desperto, que já conseguiu olhar de uma forma mais ampla, e isso não vai ser fácil. Nós precisamos criar esse ambiente. É por isso que a gente está aqui
para buscar mais pessoas para virem com a gente, para virem ser influenciadas de forma positiva, a inspirar mais pessoas, porque essa é a caminhada. A caminhada é de inspiração e não de obrigação e não de opressão. Aqui é um lugar que todos têm direito a participar, aqui não há competição, né? Esse é o despertar, e ele é gostoso, é difícil, é fácil, não é? A gente sempre fala isso, né? Mas realmente, quando a gente vai criando um ambiente com pessoas que se conectam a gente, vai ficando um pouquinho mais gostoso, a caminhada vai sendo mais leve, mais prazerosa. E aí que eu acho que é o que Jesus quis até dizer com os seguidores, né? São pessoas que foram se libertando dessas prisões do mundo. Né, Kel? Fale aí, diga. Não, eu queria pegar esse ponto que você trouxe, né, da competição, porque, assim, outra coisa muito importante hoje, que é bom a gente lembrar, é a questão das redes sociais, né? A gente acaba sendo levado a se comparar demais e já numa idealização distorcida, né? Que, obviamente, as pessoas ali na rede social só tá colocando as partes boas, em geral, né? Da vida dela e tal, e o intuito é esse mesmo, porque até tinha uma pessoa que eu conhecia que ficava fazendo terapia ali, chorando, não sei o que, então não, pelo amor de Deus, até coloca mesmo as coisas boas, mas assim, a gente não pode achar que a vida dos outros também é só coisas boas, ficar se comparando, entrar numa de ficar se comparando, então muita gente desenvolve depressão, sério, eu atendo algumas pessoas que falam isso, que trazem esse relato, entendeu? Começaram a se achar assim, sabe? Sem um papel, essa questão do pertencimento ali que você falou, sem um lugar ali, porque elas estão tão aquém, né, daquela vida idealizada que elas veem nas redes sociais dos outros. Então, assim, a gente precisa lembrar tudo isso que a gente está trazendo, né, gente? Por exemplo, a Paty trouxe como a indústria às vezes manipula isso, né? Isso é terrível. É até triste, né, pensar que isso realmente é uma realidade. Mas, assim, ali a gente pode até ficar um pouco sem ferramenta, mas se você tiver para se conscientizar, mas se você estiver bem conectado com as suas metas, então, assim, mesmo que tiverem feito uma mensagem subliminar, mas você não está a fim de beber, você vai ficar firme ali, não tem nada a ver. Por que eu tô com essa vontade aqui de levar isso? Não vou levar porque eu tô focado que eu não vou beber, por exemplo, né? Enfim, tô dando um exemplo aqui. Ou estou fazendo dieta, não vou comer essa coisa gorda aqui, que pode até ter uma mensagem subliminar ali, mas não, eu tô fora, tô focado aqui na minha meta. Entendeu? Esse final de semana pode, né? Sábado, uma vez no sábado, no sabadão. Não, claro, até na minha dieta tem uma refeição livre que o nutricionista deixou fazer, entendeu? Mas assim, eu quero dizer, em linhas gerais, eu estou só querendo dizer essa questão da tomada da consciência. Tanto da tomada da consciência, como para você não ficar refém dessas influências externas do seu meio, do ambiente, e até mesmo num nível subliminar, né? Olha que nível chegamos, mas assim, a que ponto chegamos, mas assim, também essa questão de você estar o máximo possível consciente das suas metas, de onde você quer chegar, do que faz sentido para você, dos seus valores, e em relação a essa questão de se comparar, não cair nesse jogo também, sabe? Lembrar que cada um tem uma luz única, como eu até disse na live passada, a gente tem impressões digitais únicas. Eu sempre gosto de reforçar isso, porque a autoestima é a base de tudo. Então, se a gente está conectado com quem a gente é, se amando, se aceitando do jeitinho que a gente é, sem ficar se comparando com os outros, e sim se comparando com a sua própria melhor versão ou a sua versão que não está muito aproveitada, não está muito bem aproveitada. Então, será que eu estou no meu potencial máximo? Ou não? Eu estou aqui numa zona de conforto acomodado. Então, se eu estou me incomodando que fulaninho já está lá na frente e eu não, né? Deixa eu fazer aqui, tô vendo isso, eu vou usar isso só como um lembrete de me dizer que isso é importante, que isso é algo que eu quero, ao invés de ficar meio assim, me comparando e ficando só ali numa deprê, meio me sentindo para baixo, eu vou falar, não, peraí, isso aqui, se eu tô incomodado porque fulaninho já tá correndo não sei quantos quilômetros em tanto tempo e eu não, por exemplo, né, um exemplo bobo assim, mas só para ilustrar. Deixa eu ver que, então eu quero isso para mim, eu quero ser uma pessoa que tem uma melhor performance aqui na corrida, ou sei lá onde. Então a gente tem que buscar melhores resultados, buscar a nossa melhor versão, o nosso melhor potencial, e ao invés de se comparar com as pessoas, a gente tem que se comparar com a gente, num potencial ali da zona de conforto, acomodado, numa mesmice, numa baixa autoestima, ou se eu melhorar a minha autoestima, minha autoconfiança, eu vou falar, peraí, deixa eu ir lá, confio no meu taco, eu vou me trabalhar para conseguir um resultado melhor, já que o outro lá conseguindo está me incomodando. Te interromper, mas ele é muito importante porque a gente percebe que a gente, muitas vezes, o nosso maior inimigo somos nós mesmos. É verdade?
Não é É. porque fulaninho conseguiu chegar em tal lugar, não é porque tal pessoa se saiu bem, é porque você dentro de si não quer trabalhar dentro de você, e aí você se estagna. Porque tudo está em movimento, tudo caminha para a evolução e tudo quer se expressar em forma de vida. Agora, se você tem essas dificuldades de lidar dentro de si, você se torna o seu maior inimigo e não os outros. Os outros estão nem aí, ó, para ser bem sincero. Hoje, com o meu trabalho de constelação, eu falo, cada um tem o seu próprio lugar. Ninguém precisa querer ocupar o lugar de ninguém. E você só se sai na sua máxima expressão quando você toma esse lugar no seu todo, na sua força, porque esse lugar, ele expande. E eu vejo muitos irmãos querendo bater choque, disputando o lugar, né? Eu vejo filhos que ocupam lugares que não são seus, dos pais, às vezes se identificam com algum dos familiares que já se foi. Então, quando você traz essa questão do ambiente interno, ele é com certeza o que a gente mais precisa observar hoje em dia, porque ele, ao mesmo tempo que ele é a nossa força, ele pode também ser o nosso fracasso. Mas por isso que a gente precisa fortalecer, né, essa conexão com nós mesmos, porque aí a gente se blinda dessas influências, dessa tendência a se comparar, dessa questão de, às vezes, ficar até submetido a influências subliminares, sei lá o quê. Enfim, você realmente se conecta com o que faz sentido para você, e você fica fiel a si mesmo e buscando o seu melhor resultado, sua melhor performance em tais e tais coisas que você quer para si mesmo, com os seus desejos, conectado com os seus desejos. Então, fortalecer o seu ambiente interno vai te ajudar a filtrar essas influências externas, mas a gente precisa fazer essa tomada de consciência, trazer isso à mente, né? Para a gente não ficar ali, não ser pego de surpresa, né? Com essas influências aí, que até uma propaganda pode estar ali envolvida subliminarmente, a gente nem se dá conta. Você tem que estar muito com esse diálogo aí com você mesmo, né? Bem conectado mesmo consigo mesmo. Isso que eu acho, né, Pátia? Exatamente, Kel, mas na hora que você falou, já veio na minha cabeça Nikola Tesla. E ele fala, né? As pessoas estão tão absortas com o mundo externo que elas estão completamente alheias ao que está passando dentro delas. Então, olha que pontos importantíssimos nós trouxemos aqui. Nós trouxemos que tem, sim, algo proposital chamando a atenção para fora. Se ela não fizer esse movimento, o que vai salvá-la é esse movimento interno. Então, exatamente começar a trabalhar o mundo interno dela, aprender a ficar no momento presente. É muito difícil. Eu tive que me desprogramar e me reprogramar inteira para eu aprender a ficar no momento presente. Como eu falei em uma das lives, eu entrava no banheiro para tomar banho, eu nem via tomar banho. Era tanta gente, parece que falando na minha cabeça, que tomava banho e saia. Era capaz de eu entrar de novo no banho para ver se eu tomei banho ou não. Eu não sei se vocês passam por isso também, né? Mas isso era. Por quê? Porque meu foco tá. Aí, ó. Isso é muito importante. Se meu foco está muito fora, é porque eu estou olhando muito para fora e eu não vou cuidar da minha vida. Como é que a minha vida vai andar? Então, esse movimento, ele é fundamental, né? Então, eliminar tudo que está levando o seu foco para fora não é também ficar alienado, né? Porque às vezes eu vejo gente chegando no processo, eu sou uma fada. Ninguém é uma fada. A gente está como ser humano aqui, pé no chão, precisa saber o que está acontecendo no mundo, né? Ou seja, horizontalidade. O que é que está acontecendo? Está tendo uma guerra, está tendo Ucrânia, está tendo OVNI, está tendo anjos que estão encontrando, está tendo isso, está tendo tudo aquilo. Eu acho que a gente está vivendo numa fase do planeta Terra muito doida. Assim. Deixa eu falar uma coisa. É importante ser. Nossa, mas. Está tendo OVNI, eu vejo que muitas bem pessoas. lembrado. Eu vejo muitas pessoas fugindo da realidade, como ela é, né? E muitas pessoas, não são poucas, que olham para a espiritualidade como uma fuga. E elas começam a entrar no mundo que ele ainda não existe, sabe? E isso é uma fuga. Por mais que a gente precise dizer, às vezes a pessoa não quer nem sair, porque ela encontrou nesse lugar uma forma de se blindar de um trauma. É um mecanismo de defesa dela. Mas a espiritualidade pode ser uma fuga para olhar a realidade como ela é. E foi como você trouxe, Paty, nesse sentido, que existe o mundo material, existe o mundo da matéria, existe o mundo do inconsciente. E eles convivem juntos, eles estão alternando, só que ambos pertencem.
Nenhum é melhor do que o outro. Estranhamente, né? Foi uma live da Kel, inclusive, com a irmã dela, que elas falaram muito que 1% só a gente vive no mundo a gente consegue, a gente tem 1% do que realmente é a realidade, não é? A gente vê menos de 1% das frequências de luz visíveis, né? Das frequências de luz existentes, aliás. Menos de 1% é visível. E aí, pronto, a gente chega nesse dado aí. E a gente descobre pela física, pela ciência, que o nosso corpo ele não fica parado, mesmo que você esteja parado. Ou seja, que ambiente você está propiciando para suas células, né? Como você reage diante de um estresse, como você reage diante do seu ambiente familiar, como que essas células elas ficam diante do seu eu consciente, sabe? E essas reflexões elas são tão profundas em mim mesmo, com o Victor, que quando eu percebo isso, eu percebo que desculpa entrar nessa seara, gente, mas eu gosto de falar um pouquinho além. Nas lives eu tenho essa chance, sabe? Então me escutem às vezes um pouquinho. Que o Pai Nosso não é sobre um pai que está lá no céu distante de nós. É um pai que está dentro, mas vai muito além. É sobre quando o nosso consciente, o nosso céu, quando a gente pede Pai Nosso que estais no céu, quando o nosso eu conversa com as nossas células. É quando o que as suas células acham que vai acontecer, elas não sabem o que vai acontecer. Mas elas seguem aquilo que você traz dentro de si. Então, quando você tira do mundo material, do mundo dos sentidos, essa força e traz para o seu mundo interno tudo que te afeta, família, traumas do passado, questões de relacionamentos, tudo isso vai perdendo a força, porque o seu mundo interno ele passa a ser a coisa mais importante da sua vida. E aí é na constelação que eu percebo hoje que o grande objetivo é fazer com que a pessoa identifique as dinâmicas ocultas, claro que é o grande ponto, mas que ela perceba que ao longo dessa caminhada existe um lugar melhor. E nesse lugar melhor, que eu chamo de despertar a sua melhor versão, porque é um lugar que vai além das constelações, ali ela não sabe como vai ser, é um lugar desconhecido. E que a maioria das pessoas tem medo diante desse desconhecido. E a gente precisa encontrar ferramentas, né? Ferramentas que nos protejam do mundo externo. E aí vem o que a Kel faz sabiamente, que é trazer a visualização, exercícios. A Paty nos ensina por meio da neurociência. Então, o nosso cérebro ele passa a não estar mais se dividindo, guerreando contra si. É quando a gente acessa os mais tênues níveis de ondas cerebrais, quando a gente alcança a onda gama, que é da imaginação, da visualização. E quando você se conecta com o amor, com quem você quer se tornar, tudo, por isso que eu falei daquela frase lá atrás, tudo essas coisas que te rodeiam vão perdendo força e você deixa de ser a média delas. Você passa a ser, às vezes, até uma única, um solitário, mas muitas vezes vai ser melhor ser solitário do que apodrecer junto com tudo o restante. Né? É que a gente pega duas frutas, você vê, faz essa experiência em casa, todas elas apodrecem, até as saudáveis, se tiver uma podre. Então, até quando você vai querer apodrecer em vida, sendo que você pode caminhar para a sua vida em vida? Né? É uma reflexão aí. Às vezes eu viajo, mas é importante. Foi ótimo. Até porque é bom a gente lembrar, né, gente, que o intuito da gente trazer todos esses conhecimentos, essas informações, é justamente para a gente trazer para a prática, né? Por isso que isso aqui faz parte do esquenta da nossa mentoria, a travessia, né? Porque vai ser a travessia da nossa vida, nesse sentido de transformarmos. Em que sentido você vai usar isso como informações que vão te ajudar a transformar alguma coisa da sua vida? Por exemplo, você se dando conta dessa influência da família, tudo bem, a gente pode ressignificar, entender que a gente formou crenças ali, que a gente internalizou padrões, né? A gente fala muito disso, como quando você quer passar alguma coisa para um filho, para alguém menor, enfim, você tem que dar o exemplo, que é a melhor maneira de ensinar, né? Às vezes os pais reclamam, ai, meu filho come super mal, não come fruta, só quer comer porcaria. E você, come fruta? Ele vê você comendo, é um ambiente que tem alimentos saudáveis? Ou os pais ficam lá só comendo besteira e quer que o filho entenda, faça o que eu falo e não o que eu estou fazendo, né? Então, assim, a melhor maneira é a gente trazer o exemplo para ir internalizando, né? Então, a gente entende
entende isso, que a gente precisa ressignificar, mudar como a gente está interpretando o que nos passou, reeditar a nossa história lá com os nossos pais, porque nós éramos apenas crianças, então a gente ficou muito vulnerável ali a uma determinada maneira de olhar, de sentir, mas hoje, como adultos fortes, saudáveis que estamos nos tornando, que esse é o intuito aqui, com todo tipo de conhecimento, a gente vai fortalecendo esse nosso lado mais maduro. E aí a gente pode olhar para trás, acolher nossa criança interior, nossas feridas, nossas dores, ressignificar a nossa história. Esse é um ponto. E hoje, escolher grupos que nos fortaleçam, já que a gente está tão consciente aqui dessa influência agora, a gente está trazendo essa consciência, né, do meio e tal. Quais são os amigos? Quais são os grupos? Né? Quais são, se você quer ter um determinado hábito, você está andando com pessoas que têm esses hábitos? Né? Então, assim, isso tudo é importante para a gente trazer à mente, porque não é que você vai deixar de ser amigo, uma coisa que eu vejo muito, né? É muito comum da pessoa passar. Uma coisa que é muito comum da pessoa passar é assim, às vezes tem uma amiga de anos, mas que não tem mais nada a ver, que está num estilo de vida totalmente diferente do que você está buscando para sua vida. Mas, pô, você tem um carinho por essa pessoa, tudo bem, você não precisa deixar de falar com essa pessoa, mas também você não precisa virar aquele amigo grudado, que aquela amiga vai continuar sendo sua confidente, papapá. Não vai ser uma pessoa, de repente, muito boa para você pegar conselhos e tudo mais, ou se guiar no estilo de vida, porque não está tendo a ver com o que você está buscando. Mas você pode pegar certos momentos em que você está bem e você vai lá, de repente, sabe, tem uma troca de carinho com aquela pessoa. Você vai até quase que se doar, de certa forma, né? Quando você estiver forte, mas você não vai pegar um momento que você está frágil, que você está fraco e que você está precisando, que você está mais vulnerável, para contar com aquela pessoa, porque muitas vezes ela não vai ter isso para te dar. Né? Então, assim, você vai trocar quando você tiver mais fortalecido. Você vai lá, dá uma atenção, passeia com aquela pessoa, fala coisas para ver se aquela pessoa, se você levanta essa pessoa, se você ajuda, vai trazendo informações. Mas não vai pegar o momento que você já está frágil para se basear ali no que essa pessoa vai te trazer de influência. Entendeu? Então, por isso que nesse ponto é importante você ter pessoas que você admira também na sua, né, ali para você poder contar nesses momentos. Então, seu namorado, namorada, seus amigos, serem pessoas que você admira, serem pessoas que têm estilos de vida, que estão conectados com, sabe, com filosofias parecidas com a que você está buscando, com estilos de vida, né? E isso tudo é um treinamento, né, gente? Como a gente sempre gosta de lembrar, tudo isso aqui é um treinamento. Diário. Então, sim. Exatamente, diário. Será que a gente, além dessas influências aí de pessoas, de grupos que a gente está escolhendo trazer para a nossa vida conscientemente, ativamente, o que eu quero mais é que essas pessoas me influenciem. Quero mais é que, né, o Vitor e a Paty me influenciem. Olha que maravilha estar aqui nesse grupo. Entendeu? E nas pessoas que estão sintonizadas nessa live, igual alguém estava falando ali, que está preferindo assistir a nossa live do que estar lá assistindo o noticiário. Olha lá. Oh, eu não li. Meu querido seguidor, amigo, tá sempre com a gente aqui. Tava falando que não tá nem sentindo falta e tal, Ai, né, de ficar lá assistindo o noticiário. Tá aqui, ó. Então eu quero me conectar com pessoas que já valeu. Escolhendo. Escolhendo aqui numa live que vai trazer pensamentos, informações que construam, né? Então, assim, só para finalizar isso, então, assim, a gente lembrar, tudo bem, você não vai deixar de falar com pessoas que fizeram parte da sua história, você pode manter, ter um carinho e até trocar ali quando você puder, dar uma atenção e tudo mais, mas você vai se basear naquelas pessoas que você que vai deixar influenciar essas pessoas que você admira, que você sabe que estão ali nesse mesmo intuito de correr, de ir para frente, né, de se trabalharem. E, além desse âmbito social, e livros, cursos, informações, lives, o que você está buscando? Então, é como a gente estava falando aqui, tem que ser diariamente, pelo menos de 30, 40 minutos, uma horinha do dia, se você puder, para se alimentar, se nutrir, né, na sua mente, porque é um treinamento. Igual a gente treina o nosso corpo, a gente toma banho, a gente se cuida, a gente se alimenta, né? A gente precisa ter um treinamento ali para você se lembrar e poder ficar mais forte para não ficar ali vendido para essas influências, seja do meio, seja do passado, né? O que você ia comentar, Vitor? Pode falar agora. Eu já não lembro, mas mas quando você vai falando, vão vindo outros pensamentos. E principalmente, lembrei, que eu vejo que muito das pessoas, das mulheres têm dificuldade, é mais as mulheres mesmo, em saber se posicionar diante dessas companhias, né?
Porque Sim. parece que o convívio foi tão grande, né, que aí você vai levando para sua vida. Eu, no meu caso, eu sinto isso também, até porque eu estou aqui na Terra, fiz amigos ao longo da vida, Sim. só que a doença, no meu caso, me mostrou de uma nova ótica. O que é a nova ótica? Eu gostei, vou chamar de nova ótica aqui. Que é o seguinte, chega uma hora que ela te chacoalha para você dizer um não imediato. Pô, e o não imediato, né? Eu vou falar uma coisa para vocês, ele é É difícil. libertador. Desculpa. Olha, o não imediato é tipo assim, não. É tipo assim, vai, você sumiu, sumi. É, realmente eu sumi. E nem precisa dar, você não precisa dar justificativa. Sabe que hoje, para mim, a maior liberdade que eu tenho hoje no meu celular é não receber notificações. E como assim, Vitor? Eu não gosto de ninguém perturbando o meu ambiente interno. Então, eu desativo todas, exceto a do Nubank, porque a do Nubank eu gosto de ficar vendo ali, prosperidade chegando, eu falo, oh, coisa, glória a Deus, Senhor. E aí eu falo para mim mesmo, porque se eu começo a permitir que os outros querem falar comigo a qualquer hora, até mesmo família, tá? Família não consegue falar comigo, minha tia está tentando, mas eu tenho trabalho, eu tenho live, eu tenho projetos. E assim, o que eu digo para vocês nesse ponto? É porque para que vocês comecem a criar essa camada de importância do que você realmente quer, que aos poucos algumas pequenas coisas já não vão fazer parte desse novo eu que você quer se tornar. E é a partir dessa nova ótica que você vai se mudar enquanto está no caminho. Porque senão a doença vem. E a doença ela não vai dizer, ah, não, quanto tempo você quer para dizer não para aquela amiga lá que você fica escutando tudo aquilo e não acrescenta nada. Ela não diz, ela chega. E se ela chega, ela vem para te chacoalhar e ela se torna sua melhor amiga. Então foi o que aconteceu comigo. E é a partir disso que vem essa força do masculino, né? Que é de saber se posicionar, dizer não. Esse masculino você carrega dentro de si. Assim como eu carrego o feminino, que é preservar o meu mundo interno dessas influências externas. E aí esse masculino precisa se impor, porque senão ele é afetado. E se ele é afetado, ele se torna um câncer. Porque o câncer? O câncer é aquela célula que quer receber mais dos outros, mais do seu ambiente. Ela quer mais, ela não quer saber se vai afetar uma outra área, se esse estresse está gerando um desequilíbrio. Ela quer receber. E é por isso que é a importância de ter um adulto dentro de si que cuida dessa criança. É uma dinâmica que a gente vai falar de criança hoje, mas que no todo, assim, nas grandes descobertas que eu vejo assim, ao longo da vida, é que essa criança nunca morreu. A grande questão é que agora tem um adulto com ela. E mesmo crianças que já foram abusadas sexualmente, abusadas no nível de psicológico, há vários tipos de abusos, tá? Hoje você tem esse adulto com ela. E é essa criança que precisa confiar nele. Só ela, mais ninguém. Perfeito. E olha, muito legal. E puxando um ganchinho do que a Kel falou também, um exercício prático que o pessoal já pode fazer essa semana. Cara, pega uma folha de papel e coloca seus valores. O que é importante para você? Deixa seu subconsciente, seu consciente descarregar. E começa a ver exatamente onde é que estão as suas prioridades nessa lista, né? Porque às vezes a gente coloca passeio, amigo, isso e aquilo, e coloca trabalho lá embaixo, dinheiro lá embaixo, e aí às vezes a gente está reclamando por falta de dinheiro na nossa vida. Mas o que essa lista vai trazer? Visual, para você ver qual é que está sendo a sua lista de prioridades. Troca a prioridade e desenvolva estratégias para que você consiga manter essa prioridade em cima, né? Então, é muito importante olhar para a sua vida e ver exatamente como é que está. Ver exatamente quais são os seus valores e se eles batem. Isso é um exercício muito facinho que vocês podem fazer essa semana mesmo e vocês vão poder trocar isso e já vão começar realmente a desenvolver novas estratégias para a sua vida, né? Então, olha que interessante. Esse exercício, isso que nós todos estamos falando aqui, você realmente integrar esse masculino, esse masculino, esse feminino, esse adulto, essa criança, eliminar o seu meio externo. Esses exercícios que nós estamos te passando estão fazendo o quê? Você olhar para você, quais são os meus valores? Tirou o foco do mundo externo. Quais são as práticas que você pode fazer para tirar um pouquinho o seu foco do mundo externo e trazer para você, né?
Então, é um exercício muito prático e aí você vai começar a entrar em contato com a sua essência, porque algo que eu passei muito, e foi o que o Vitor falou, a Anita Morgani, que foi a palestrante da Unity também, né? Ela chegou a ter uma morte em vida para aprender a falar não para as pessoas, porque ela cuidava de todo mundo. Então, ou seja, ela dava energia, 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 na hora que ela ficou doente, não teve ninguém para cuidar dela. E aí ela foi para a Índia, ela foi aprender práticas de autocura, ela não quis fazer a quimioterapia, ela voltou, não conseguiu se posicionar, voltou a falar assim para todo mundo, ela teve uma morte sim, não foi uma EQM. Ela saiu do corpo, ela viu o corpo dela aí que caiu, tomou a consciência do que ela estava fazendo, voltou, e hoje em dia ela dá palestra no mundo inteiro de posicionamento. Isso não é ser egoísta. Ela tinha a crença que ela era egoísta se ela não cuidasse dos outros. Mas peraí, quando eu fiquei, ninguém cuidou de mim. Não, você precisa estar forte, que foi o que a Kel falou. Você precisa estar forte para que você possa cuidar dos outros. Você precisa ter energia disponível para poder compartilhar, né? Não ter energia e cuidar dos outros, e aí acontece o que o Vitor falou, que foi a experiência de vida dele, né? Você acaba adoecendo, você acaba polarizando para o negativo. Então, é muito importante colocar, como vocês falaram, no seu dia a dia, estratégias para que você olhe para você. E olhe um pouco menos, mas só que esteja consciente, não esteja alienado. Esteja consciente de tudo o que está acontecendo, mas não se deixe drenar. Cada dia coloque um pouquinho mais de estudo, de dinâmicas, para que você possa olhar cada dia mais um pouquinho mais para você e menos para fora. Né, Kel? O que você acha? Exatamente. Tem uma frase que eu uso muito, né, que eu sempre gosto de lembrar meus pacientes e para nós todos, né, que é: se você não dá o limite, o outro acha que você é ilimitado. Então, assim, a gente precisa. O outro funciona, tá ok. Para ela, super tranquilo, sempre. Aqui é o de boa. Tarará. E você tá ali, engolindo aquilo, né? Quem estava falando, a Roberta Lara Souza estava falando que tem dificuldade de falar não, né, para os parentes e tal. E, gente, como isso tem até muito a ver, né? Não só com câncer, com várias outras doenças, mas o câncer está muito relacionado a mágoas, a ressentimento, né? E tem muito a ver com essa coisa que às vezes você fica com dificuldade de dar o seu limite ali, né? De se posicionar, de pontuar que aquilo ali não tá legal, e você vai levando, e vai levando, e vai engolindo, e vai engolindo, e depois você fica com aquele ressentimento ali fazendo mal dentro de você, né? É como uma comida estragada, que depois quando você vê, tá lá. Você tem que botar para fora aquilo, não tem como. Então, assim, eu acho que um outro exercício muito importante é realmente se dar conta do quanto você está sendo sincero, fiel a si mesmo, né? Ao se posicionar nas situações, de falar: isso aqui não está legal para mim, dar meu limite, dar o seu limite, né? Dizer não muitas vezes. Você pode dizer com jeitinho. Outra fase da psicologia muito importante para isso também é como o que você fala é tão importante quanto o que você fala. Então, se você falar com jeitinho, tudo bem. Não precisa ser agressivo, você pode ser assertivo, porque também se for muito bonzinho, muito meiguinho, muito tranquilo, neguinho passa por cima e fica lá igual aquele negócio da bebida, né? Não, mas só um drinkzinho lá, vamos lá. Eu falo: não, eu não vou beber hoje, obrigada. Tem que ser firme, né? Então a gente precisa, é um equilíbrio ali, né? A gente ser firme, ser assertivo, mas exercitar mais isso, de dizer: ai, não, hoje não vai dar, adoraria, mas não vai dar, tá? Eu combino numa próxima. Conseguir falar isso, não ficar absorvendo essas culpas, que tem outra coisa que também tem a ver com o câncer, né? Culpas e tal. Então, assim, não vamos ficar gerando doenças em nós mesmos, né? Vamos ser fiéis e generosos com nós mesmos, né? Vamos ser travessos, né? Vamos ser travessos! Vamos fazer a travessia de nossas vidas. E tá no finzinho aí da live. A gente já tem que fechar. Gente, dar um posicionamento. Quero agradecer a todos que estiveram com a gente aqui. Foi uma honra. As lives são muito boas. É um conhecimento realmente que agrega, né? É um conhecimento que vai muito além. São muitos conhecimentos aqui. Neurociência, epigenética, tudo que a Kelly traz, né? Que a Kelly traz, que eu trago por meio da constelação familiar. E vocês veem uma abordagem sempre em alto nível. A gente não economiza conhecimento, porque a nossa função aqui é dar, porque algo sempre nos espera. E quando a gente dá o nosso melhor, a gente também recebe o melhor. Então eu quero agradecer a todos vocês que estiveram presentes nessa terça-feira. Na próxima semana nós nos vemos de novo. Então aguarde esse horário, sempre às 19 horas. Na próxima semana, se eu não me engano, no perfil da Kel e depois no da Paty, a próxima.
E é isso, pessoal. Comentem, eu vou postar live agora. Comentem, compartilhem, mandem para os amigos, para os inimigos, para que a gente possa fazer dessa terra um lugar melhor. Quer falar algo, Paty, para encerrar, Kel? O que eu posso deixar é seja você mesmo, né? Seja você mesmo e atenção, quando você fala sim para o outro, você fala não para você. Você tem que inverter essa polarização, né? O não é para o outro e o sim é para você, sim para a vida. Eu acho que é isso que eu deixo. Eu digo sim. Eu queria lembrar isso, né? De exercitar mais essa questão de dar o seu limite e se conectar com os seus desejos, porque aí o seu mundo interno vai ficar forte o suficiente para você se blindar contra essa influência externa, né? Faz também aí na listinha, igual a Paty falou dos valores, também inclui aí seus desejos, sempre conectado com seus desejos, o que você está buscando. E aí busque se cercar de pessoas que estão em uma busca parecida também, que estão numa mesma sintonia, no mesmo estilo de vida. Né? Isso é muito importante. Afinal de contas, tem aquela famosa frase, né? Diga-me com quem tu andas, direi quem tu és. Então, assim, é bem por aí. Vamos nos cercar de pessoas, influências, livros,